Na realidade, eu nunca pensei em estar aqui. Mas na última reunião de líderes, quando eu estava ministrando ali os assim, 7 aspectos, 7 pontos assim, importantes, né, para uma igreja forte, saudável e tal. E aí um deles era o evangelismo. E eu cochichando a vida da Mônica, estou lendo um livro. Evangelismo natural, mas eu recém tinha começado a ler esse livro, né? E aí ela disse, então tu pode ministrar. Tem que usar, né? Aí ela disse, então tu pode ministrar. Eu pensei, pronto, não dá para falar nada, né? Não dá para contar aquilo que a gente está fazendo. Tá bom. Aí eu me botei a ler mais, eu pensei, eu estava gostando do livro, o livro é bom mesmo. Olha, posso dizer que eu estou terminando, ainda não terminei, tá? Mas está no finzinho aqui, ó, tá aqui, ó, marcadinho aqui. Mas ele é bom, e se alguém, eu não lembro de onde eu tenho ele, de onde eu comprei, já estava há tempo lá em casa e eu não tinha lido. E aí, de repente, voltando da praia, e caiu assim na minha mão e eu fui ler. E eu gostei muito mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho do livro, eu vou falar um pouquinho de mim. Porque, na realidade, sabe, eu nem tinha pensado. Quando eu falei para a Mônica, eu não pensei que eu ia me identificar tanto assim com esse livro. Me identifiquei muito, sabe, assim, olhando minha vida, né, as coisas que foram acontecendo. Como, assim, tem muita coisa ali no livro. Né? Podia ser... Não é o meu livro, porque ela fez muito mais, né? Mas, amém. Então, assim como eu disse, né, não é a minha praia isso aqui, né? Mas eu vou nadar. Vou me lançar nela, tá? Amém, né? Isso é só o começo. Ah, bom. Até porque também a gente está estudando um livro, as discípulas da Mônica aqui, né? Sabe que nós estamos estudando um livro lá, e o capítulo... o capítulo 5, que era para a gente ler para a última reunião, isso não está aqui no meu caderno, eu nem entrei no caderno ainda, tá? No meu tablet. Mas, assim, de a gente não negar quando os nossos líderes pedem alguma coisa, e eu já fui de negar muitas vezes, porque eu achava, não dá, eu não sei, eu não posso fazer, eu não vou conseguir. E aí aquilo ali mexeu muito comigo, sabe? Que eu disse, eu não posso mais dizer não. Então eu vou dando os passos, tá bom? Próximo passo, né? Amém. Estou aqui. Aleluia. Mas então eu queria primeiro, assim, falar um pouquinho de como eu me converti. Ou será que todos sabem como foi, assim? Vocês conhecem a minha história de conversão, assim? Bom, eu era luterana, né, até o casamento. Aí eu conheci um jovem católico, ex-seminarista, de uma família bem religiosa, assim, que rezava na mesa, que ia na missa. Minha sogra ia quase todos os dias na missa. E eu pensei, esse cara sim, esse cara conhece a Deus e ele vai me ensinar tudo de Deus. Aí, eu disse, esse é o cara. E eu orava, eu pedia a Deus, é com ele que eu quero casar. Eu pedia para Deus, é com ele. Mas tem uma história, assim, ele foi bem difícil, não foi tão fácil, não. Mas, tá bom, hoje ele está aí. Aí, casamos, então, e eu esperando naquilo, agora sim, agora nós vamos todo domingo na igreja, aí nós vamos todo domingo, né, e tal. Sabe o que ele disse logo de cara para mim? Não. Desde que eu estava no seminário, fiquei 2 anos lá. Aí, eu levantava todos os dias às 6 horas da manhã para ir na missa. Eu estou com crédito. Quando eu for velho, eu vou pensar. Tá bom, murchei, né? Tá bom. Mas aí eu fiquei 19 anos, assim, naquela lenga-lenga, esperando os guris nasceram, nasceu o Diego, nasceu o Gustavo. A gente fez tudo que tinha que fazer lá. Levar lá para a igreja, batizar, tudo que mandava lá direitinho a gente fazia, né? Mas
eu queria conhecer Deus e não conhecia. Aí eu pensei, digo, bom, sabe o quê? Eu vou me inscrever para ser catequista, porque daí eles vão me ensinar e eu vou aprender. E também, eu queria também ensinar os filhos, né? Eles eram pequenos, eu disse, eu vou ensinar eles também. E fui. Mas não durou muito, não deu certo, porque aí eu queria achar os 10 mandamentos na Bíblia para ensinar para as crianças, porque eu não queria só aquilo lá do livrinho. E aí ninguém me mostrava onde estava, e aí eu tinha que ensinar de acordo com o livrinho, e eu queria ensinar de acordo com a Bíblia, eu queria aprender a Bíblia, eu queria a Bíblia, né? Aí eu conheci no banco aqui em Lajeado, um jovem colega, né? Vamos sentar junto, assim. E eu também tinha muito questionamento, assim, sabe? Eu lia a Bíblia, algumas coisas eu lia, algumas coisas eu entendia. Quando era para os outros eu entendia, quando era para mim acho que eu não entendia. Aí eu tinha 2 irmãos, né? Um mais velho que eu e o mais novo. E meus irmãos, eles não eram amigos, eles não se davam, não se conversavam, não se visitavam. E eu ficava ali no meio, eu gostava, né? A amiga dos 2, mas os 2 nunca queriam se encontrar. Então, se fazia alguma coisa lá em casa, não deu. E eu falava, porque eu tinha lido na Bíblia lá que aquele que disser que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso, né? Eu pensei, mas meus irmãos, então, e eles vão para o inferno, porque, né, se eles estão mentirosos, se eles não se amam, e aí eu vim com essa conversa para cima do Ike, assim, sabe? E aí começou falando, a gente sentou numa mesa, eu fui ser colega dele, e nós sentamos na mesma mesa, assim, uma ilha, chamava de ilha, né? Então tinha um chefe, com 3, 4 funcionários, né? E aí nós sentávamos bem um na frente do outro, assim. Eu li a Bíblia, as coisas então que eu queria saber, e alguém então lá me disse, esse cara aí, ele conhece da Bíblia, ele sabe. Eu disse, então tá, estou no lugar certo, agora eu vou perguntar para ele. E comecei a perguntar, e ele foi me falando de entregar a vida para Jesus, crer em Jesus de todo o coração. Eu pensei, como é que é isso, de todo o coração? O coração é aquela coisa que bota o sangue pro corpo, né? Sabe, como é que é isso? Mas eu não perguntava. Aí eu perguntava de noite no meu travesseiro, assim, né, para Deus. Eu disse, Deus, mas como é isso? Como é isso? E olha, isso levou tempo, porque isso foi lá por 87, 88. Aí nesse meio tempo a Luísa nasceu em 89. Aí eu dei um tempo também lá na igreja, porque daí eu tinha com que me ocupar, né? Eu tinha uma bonequinha em casa e tal, eu estava, né? Não precisava mais tanto assim de Deus, eu não parei de ir na igreja, lá. Mas quando a Luísa tinha 1 aninho e pouco, Deus começou a... Mas deixa eu só falar, antes da Luísa nascer ainda, tinha um hino lá na igreja que mexia muito comigo. Não sei se alguém aqui foi católico e praticante, assim. A gente cantava lá, tu vieste às margens do lago, não buscaste nem sábios nem ricos, queres somente que eu te siga lá na areia, deixei o meu barco e contigo vou buscar outro mar, né? E no meu barco não tem prata nem ouro, somente redes do meu trabalho, tá? Mas aquilo ali mexia muito comigo e eu sentia assim que Jesus queria que eu fosse discípula dele. E aí eu chegava a dizer para algumas pessoas, lá no catolicismo, né? Dizia, olha, se eu tivesse vivido lá no tempo de Jesus, eu ia ser discípula dele. Mas Jesus veio, viveu, morreu e agora, né? Que pena, né? Eu não posso ser discípula dele, está morto. Aí, depois daquilo... Com a Luísa, eu dei um tempo assim, para isso tudo, para aquele chamado assim, de Deus e tudo, parei de pensar nisso. Mas quando ela tinha 1 ano e pouco, Deus voltou a tocar a minha vida. E aí, quando eu recitava, né, orava, rezava o Pai Nosso, eu dizia, Senhor, seja feita a tua vontade, né? Qual é a tua vontade? No catolicismo, o Nestor não acompanha muito, não quer muito. Os guris que eu tanto queria, eu queria família na igreja, era isso que eu queria, sabe, trazer para a igreja. E mesmo quando eu era catequista, eu deixei de ser catequista também por causa de não encontrar as coisas na Bíblia que eu queria ensinar.
E também porque eu achava, não, esses que já estão aqui na igreja, tudo bem, eles estão aqui, eles não precisam, mas eu tinha que buscar aqueles que não estavam na igreja. Isso era o que eu sentia, mas eu não sabia como fazer isso, né? Como devo fazer, né? Colossenses ali. E aí então, eu disse, Deus, então como é que, para onde eu vou? Me afundo aqui, não, né? Volto para ser catequista. Aí comecei assim, eu digo, mas estou sozinha igual, né? Então quem sabe eu volto lá para a Luterana, de onde eu saí, quem sabe lá eu também dava cultinho infantil no tempo, né? Quem sabe eu volto lá então para a Luterana. Mas tinha o convite do IC que ele tinha me feito lá 3, 4 anos antes, né? Pois é, mas tem esse convite também, mas sabia eu que aquilo era uma igreja, eu achei que era um grupinho lá que se reunia e, né, estudava a Bíblia, mas não era uma igreja, né? Queria uma igreja. Mas ali naquele ano de 91, eu ia pedindo, mas Deus, a tua vontade, para onde eu tenho que ir? Eu preciso ir para um lugar, preciso ir para onde? Até que eu realmente foi a vontade de Deus assim, irresistível, né? Porque eu simplesmente cheguei e anunciei em casa, eu disse, estou indo para um encontro lá na casa do Luiz Henrique, do meu colega, nosso colega de banco, falei para o Nestor, eu disse, estou indo, não sabia se levava a criança ou não levava, então naquela primeira reunião eu fui sozinha, deixei Luísa, Gustavo, Diego, Nestor, todo mundo em casa, bem comportadinhos, né? E fui sozinha de noite para voltar lá, não sei, 10 horas, 10 e meia, por aí, era 10 horas, mais ou menos, acho que era. E naquela reunião, então, naquele encontro, Jorge estava lá. Naquele encontro eu compreendi, eu disse para a Mônica, eu disse, Mônica, eu queria tanto lembrar o que foi que o Ike ministrou lá, o que foi que ele falou naquela noite, porque eu lembro de coisas anteriores, assim, sabe? E não lembro de uma palavra que ele tenha dito naquela noite, mas provavelmente ele expôs o plano de salvação, né? Claro. E eu devo ter compreendido, sem saber que eu tinha compreendido, né? Porque quando terminou a reunião, aí os irmãos, terminou a reunião assim, todo mundo ora, né? Em voz alta e tal, e eu lá no meu coração eu orei e disse, bom, né? Entreguei minha vida para Jesus, pedi perdão pelos meus pecados e tal. Fiz aquela oração, mas assim, silenciosa. E o Jorge começou a expulsar demônio no fim da reunião, né? O Jorge, né? Aí terminou, todo mundo orou, eu também tinha feito a minha oraçãozinha, então ali, né? Aí eu disse, eu olhei assim para ele, primeira vez, nunca tinha visto o Jorge. Eu não sou do diabo, eu sou de Jesus. Sim, isso mesmo. E aí o Ike, que ouviu isso, aí ele veio para mim e disse, quer entregar a tua vida para Jesus hoje de noite? Eu disse, e agora? Né? Fiquei assim, eu disse, pois é, não sei, mas enquanto vocês oravam alto, eu orei baixinho e eu creio que Deus me ouviu. Daí já foi todo mundo me abraçar, irmã, e eu pensei, o que é isso, né? Mas amei, foi assim que eu me converti, naquela primeira célula, naquela primeira reunião. Aí na segunda reunião, então, eu vi que levava criança, que tinha coisa para criança, tinha curtinho, né, e tal. Eu não sabia, né, não tinha esse vocabulário, mas então tinha programação para as crianças também naquela reunião. Aí a partir da segunda noite a Luizinha também já foi junto, tinha a Sarinha, né? Ficaram amigas já ali, logo desde pequenininhas, e assim foi indo. Então, ali eu comecei. E vamos ver agora, para onde que eu vou agora. Qual é a ponte que eu vou fazer? Acho que eu já... Isso aqui, já passei a página. Virei a página, né? No começo, então, eu ainda não. Eu levei muito tempo para entender que aquilo ali era uma igreja, né? Então, eu ia... na célula de vez em quando, no culto de vez em quando, porque eu não queria escandalizar o Nestor. Aí o Nestor começou a levantar às 6 da manhã para ir na primeira missa ali de São Cristóvão, tá? Aí eu levantava com ele de manhã, e de noite às 7 horas eu ia
sozinha com a Luísa lá na outra, né? Mas olha, não foi muito tempo, né? Meio ano lá em abril de 92, foi em setembro de 91 que eu me converti, abril de 92 o Nestor já se converteu. E é impressionante, né? Aquilo que eu queria fazer lá quando catequista, de pegar as pessoas de fora, eu sem saber, sem técnica, sem saber, quando falava, alguém falava assim, plano de salvação, propósito eterno de Deus, propósito de Deus, eu pensei, o que é isso, né? O que é isso? Olha, eu levei muito tempo para compreender. A Mônica já, se diz ela disse, lembra que bem nos nossos primeiros encontros, que logo ela começou a me discipular, vinha lá em casa e tal, depois que o Nestor saía para o banco, a Mônica vinha. Aí... 10 horas da manhã. Não, 10 horas eu já tinha que estar no trabalho. 9h30 por aí eu ia trabalhar. Era 8h30 que eu vinha, 8h30. Eu saía às 10, então. Mais ou menos. É isso aí. Então a gente era cedinho, ela tinha a Sara, tinha que deixar a Sara, né? Tinha que deixar a Sara com o Rick lá, né? E o Nestor nem sabia que eu estava reunindo com a Mônica, né? Não, tudo bem. Aí esses dias ela disse, Ciro, lembra que a gente, né, estudei contigo aquela folha, né, o plano de salvação e tudo. E esses dias o Nestor achou a folha lá escrita à mão, sabe? E uma folha de ofício escrita à mão e tudo. Eu disse, tu vê, mas eu não captei assim que aquilo era, porque olha, eu levei muito tempo depois para. Mas estava ganhando vidas, porque olha aqui, ó, em setembro eu me converti. Em dezembro, quando eu fui batizada, aí já tinha, no dia do batismo, tinha um casal lá em casa que ia almoçar lá em casa, que era do banco, subgerente do banco, a família toda. E aí eu saí lá, né, quando terminou o batismo lá na Cascalheira, no Rio, eu disse, quer saber de uma coisa? Eu convidava aqui a Mônica para ir lá em casa hoje meio-dia, já que vai ter comida lá, né, eu queria estar com eles, né, eu queria estar com, né. E eu convidei, e eles aceitaram, que foi tão importante assim para mim, sabe, que eles aceitaram, e eu pensei, na hora eu fiquei meio assim, como é que o Nestor vai receber? Aí eu pensei, quer saber de uma coisa? Metade da casa é minha, né? Então, a minha metade são os meus convidados. E a outra metade os convidados dele. Não tem, tudo bem, vai sair tudo bem. Mas realmente saiu tudo bem, o Nestor não questionou nada, não. Foi? Isso tudo nós não falamos hoje, né? Eu falei para ele que eu ia falar aqui e agora estou falando muito mais. Ai. Mas que bom que ele está aí, daí ele sabe assim, o que eu pensava e o que eu, né? Pelo que eu passei também, né? Mas enfim, daí naquele dia, eu cheguei, eu logo quis contar para minha amiga, né? E a Mônica ali junto, era calor, 8 de dezembro, foi, nós ali na piscina com as crianças, ela também tinha uma menininha pequena da idade assim da Luísa, então eram as 3 menininhas ali, e eu logo disse, eu hoje fui batizada lá no Rio, E eu pensei, agora ela vai perguntar e aí nós vamos falar, né? Ela não perguntou nada, que frustração. E foi só que eu, né, aquele dia, né? Tá bom, me frustrei, pensei que aquele dia ia ser assim, pregação, assim, sabe, na mesa de tarde, assim, tá bom. A gente ficou junto, vi que teve que tomar uma cervejinha, mas a gente nem percebeu que ele não tomou. Ele botava a cerveja no copo dele, pegava a cerveja, ficou choca, e a gente nem notou nada disso. Eu fui. Daí, olha só. Isso para conquistar o Nestor, né? Para conquistar o Nestor, claro. O Paulo não se fez, né? Judeu com judeu, gentil com judeu, ele também deixou ali. Ele não disse que não queria, mas, né? Estava ali aquela coisa lá, chocou, esquentou, sei lá. Que mas então. E aí, então, depois disso, em fevereiro, eu sei que eu fui batizada no Espírito Santo, fui cheia do Espírito Santo. Aí sim, se antes eu já tinha vontade de falar e falava, aí sim. Aí eu transbordava, né? Aquilo era, eu tinha uma vontade, assim. Eu saía de casa, o trajeto que eu fazia para o banco, sabe, no carro, eu orava pelas pessoas na rua, disse, Senhor, converte aquele lá também. Na fila do banco, daí eu era caixa já nessa hora.
Eu orava pelas pessoas da fila, enquanto eu estava atendendo, eu dizia, Deus, olha aqui, aquele ali, tomara que caia aqui caia aqui, tomara que ele venha aqui, Deus, vou falar, vou dar um folheto, alguma coisa eu vou fazer. E orava, e tá. Era assim um clamor, uma coisa que eu tinha mesmo, assim, sabe? Mas era de Deus, não era de mim, né? Porque antes eu fugia das pessoas, eu era tímida, tinha medo de encarar, de olhar as pessoas nos olhos, eu não, sabe? Deus me transformou mesmo, Deus fez algo assim que não dá nem para a gente imaginar. Quem não me conhecia antes não consegue imaginar, eu acho. Mas, e aí então, o Nestor se converteu em abril, a Orcila eu ganhei ali na fila do banco, o Marino e a Ellen foi ali também, através foi no banco. Eu tinha um calendáriozinho, assim, então quando eu não estava no caixa, que eu estava na frente no atendimento, ou mesmo se eu estava lá atrás, né, no serviço interno, aquele calendáriozinho das Agorad, que para cada dia tinha um versículo, sabe, assim, e sempre tinha ainda uma mensagem do lado, para a semana. Aí, aquilo ali estava na minha mesa, porque, não tanto que para mim, aquilo, porque eu queria que as pessoas perguntassem alguma coisa daquilo ali. E o Marino foi meio assim, por causa daquele calendário. Ele chegou, sentou na minha mesa lá no atendimento e ele disse, que legal isso aqui. Eu disse, tá, não sei o quê. Daí eu testemunhei, falei alguma coisa para ele, não sei mais o que eu falei, mas enfim. Aí ele disse, tu ia ter muito assunto com a minha mulher, vocês duas iam se fechar muito bem. Eu disse, tá bom, então vamos lá. E aí já foi visita e sei lá. A Mônica tinha uma reunião de segundas de tarde, eu já convidei a Ellen para a reunião de segundas de tarde, ela veio. E o marido depois veio mais tarde também. A esposa do gerente do banco, eu convidei para essas reuniões de segundas-feiras lá na Mônica, ela também aceitou Jesus, depois logo foram transferidos, foram embora, mas ela chegou a ter uma decisão, né, por Jesus, é cristiana. E eu pensava, né, mas eu não tinha técnica nenhuma, assim, de evangelismo, né, até aí eu ainda não tinha nada, né, não sabia nada. E quando eu pensava assim, quando caiu a ficha, sabe, que eu entendi, que a gente fez cursinho do diagrama aquele, das 4 leis espirituais, o Ike fez um curso em fevereiro de 92, que eu lembro que foi de 5 noites, e eu só fui em 3, porque eu nunca podia escandalizar o Nestor, e tá só lá naquele lugar, né. Mas aí eu lembro que ali foi o da ponte, ali dos montes, né, o abismo, e a ponte, né, a cruz de Cristo ali, então foi aquilo ali que foi assim, né, que eu lembro assim, né, mas eu não sabia passar isso com alguém, sabe, explicar isso para alguém, isso eu não sabia. Mas aí qualquer coisa eu apelava para eles mesmo, né. Na praia também, logo ali, eu sei que tive contato com uma pessoa na beira da praia. Eu fui com a Luísa para a beira do mar, assim, não tinha muito movimento, não me lembro, era um fim de semana. Não sei, acho que era fora de temporada, eu não lembro mais exatamente, assim. E chegamos na beira da praia, não tinha muita gente, a Luísa queria brincar. E aí pertinho de nós tinha uma senhora bem jovem, assim, com um filhinho, e ele estava brincando de carrinho, estradinha, assim, ali. E a Luísa quis ir brincar com ele. Eu pensei, puxa vida, né? Como é que eu vou? Eu não conheço, não sei quem é, como é que eu vou deixar a Luísa brincar? E a mulher, a mãe do menino, ela estava com um arquivo, uma pasta desse tamanho, grossa assim, sabe? Cheia de polígrafos, cheia de coisa ali. E ela estava lendo, estudando aquilo ali na beira da praia. Pensei, como é que eu vou chegar nela? Vou atrapalhar, né? Ela está estudando. Mas a Luísa não sossegou, e aí eu fui e disse, olha, Luísa, né, minha filha, assim, queria brincar com o teu menino, mas daqui a pouco a gente não quer te atrapalhar. Porque sabe, ele vem brincar aqui no meu acampamento, né? Ele vem brincar aqui com a Luísa, se ele quiser. Não, vem vocês para cá, traz a cadeira e tal, vem vocês aqui, pode brincar aqui. Eu digo, tá, mas eu não quero te atrapalhar, né? Estava com aquele calhamaço de coisa ali, estudando. Não. Sentei do lado dela, os dois ficaram brincando, e ela disse, olha, na realidade isso aqui é um curso que eu fiz de autoajuda, assim, sabe?
E eu estou estudando isso aqui porque eu vim para a praia esse fim de semana para decidir a minha vida. E eu acho que naquele fim de semana vocês estavam lá, né? Não me lembro. Eu sei que eu levei ela lá para casa. E ela, né, aliás, eu falei para Jesus ali para ela e tudo. Ela disse, ela se interessou e queria, então tá, passa lá em casa também. Passou o tempo da gente estar ali na praia, né? Eu disse, vem lá em casa, porque onde morava, e no fim ela tinha casa bem pertinho da nossa também. E aí ela veio. Bom, a Maria Clara, resumindo, a Maria Clara se converteu. O menininho dela, o Laurinho, então já foi junto com ela também, tinha um pouquinho mais que a idade da Luísa. Ela era de Porto Alegre, então encaminhamos ela lá para a comunidade de Porto Alegre. Uns 2, 3 anos depois, ela me aparece lá. Ela vendeu a casa em Capão, no Novo, e papapá. A gente perdeu assim contato, mas eu sabia que ela estava na igreja em Porto Alegre. 2, 3 anos depois ela me aparece lá na praia no verão, trazendo o filho mais velho dela, o Márcio. Na época ele tinha uns 17, 18 anos. Trouxe ele esse filho, eu tive que trazer ele para contar. O meu filho se converteu. E eu estou muito contente. Ele era DJ, e aí ele contou. Ele disse, olha, eu tinha uns 300 discos, eu quebrei tudo. E antes eu levava os jovens para o inferno, ajudava eles, né, a ir para o inferno. Mas agora eu quero tirar eles de lá. E hoje ele é casado, tem filhos, tem discípulos, e aquele trabalho, aquele conhecimento que ele tinha de som, o que ele faz lá? Ele é o gravador de todos os áudios, o som e filmagens da comunidade, tudo ele faz lá na Comunidade de Porto Alegre. Isso, né? Então, assim, como numa coisa tão simples, né? Às vezes ouvindo uma criança que quer brincar com outra criança, né? O que Deus tem por trás disso, assim, de a gente ver assim que nada é por acaso, né? Isso é uma coisa assim que o livro também traz muito, né? Que se Deus coloca, essa autora do livro é Rebecca Manley Piper, ela é americana, e ela diz que nenhuma pessoa passa na nossa vida por acaso, que é para a gente sempre atentar. Está bem atento por cada pessoa que se aproxima de nós. Outra coisa que ela fala ali é que as pessoas que estão buscando a Deus, Deus vai aproximar elas de nós. Amém. Então, para a gente estar atento com cada pessoa, né, que chega assim perto de nós, né? Mas aí nesse meio tempo, né, que eu falava muito para os meus irmãos e para tios e a minha mãe, eu queria todo mundo convertido assim ligeiro, não queria esperar, parecia que não tinha tempo. E aí o Nestor, inclusive, né, e às vezes outras pessoas diziam, mas tu é muito, às vezes tu é até inoportuna, tu fala demais, tu fala demais e tu é inoportuna, né? E aí em agosto, dia 31 de agosto de 92, Deus me deu uma palavra tão preciosa que... Onde que está 2 Timóteo? 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Se vocês quiserem acompanhar. Não? Não? Deixa eu ver aqui no meu tablet, tá? Eu anotei errado mesmo, não é 2, vamos ver se é 1. Cumpre cabalmente o teu ministério, é 2 Timóteo. Cada um, isso é 4 do 1 ao 5, tá certo, eu estava errada aqui na página, tá, confusão. Então, dia 31 de agosto foi um domingo, e é aniversário do meu irmão mais velho, e naquele dia Deus me deu essa palavra aqui, ó. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus,
que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Agora sim, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Essa palavra foi tão forte, assim, eu creio que foi assim, a primeira palavra mesmo, assim, que... E eu de noite compartilhei no culto. Eu disse, eu preciso falar, até porque eu não compreendi direito tudo, assim, né, não. Tanto que eu compartilhei ela. Para mim era muito aquele ali, quer seja oportuno, quer não, porque se eu era inoportuna muitas vezes, né, mas aí aqui Deus disse, não, quer seja oportuno, quer não. Mas claro, ser sóbrio, né, então, e faz o trabalho de um evangelista. Aí eu desci, né, saí dali onde eu dei a palavra, né, entreguei o microfone, e aí o Jorge estava assim ali, eu cheguei, Jorge, o que é um evangelista? O que faz um evangelista? Eu já tinha ganho a Ursila, o Diego e o Gustavo já tinham tido uma decisão, a Luísa, eu tinha orado com ela tinha aceito Jesus pequenininha, né? E eu ainda não sabia o que era evangelista, né? E aí o Jorge disse, o evangelista, ele testemunha daquilo que Jesus fez na vida dele. Eu achei que dá para citar, o que Jesus fez na minha vida, então, o que eu preciso falar, o que eu tenho que fazer, né? E incrível, assim, como eu, em tudo, assim, eu fui bastante devagar e demorada, né? Por isso, às vezes, assim, eu quero incentivar, às vezes, né? Porque, às vezes, a gente pensa que a gente não está fazendo, ou está fazendo pouco, ou não sabe fazer, né? E se eu olho hoje para trás, eu estava fazendo e eu não sabia, né? Então, essa palavra foi assim, muito mesmo, assim, e ali eu sabia, bom, esse é o meu dom, é para isso que Deus me chamou e é isso que eu vou fazer. E daí continuei, eu sei lá, não sei se eu vou falar assim a Leda foi alguém que eu também falei, fui a primeira pessoa, a Leda hoje assim, ela confirma que eu fui a primeira pessoa a falar de Jesus para ela, no banco também, assim, durante o trabalho, quando dava uma brecha, né? Dei uma Bíblia para ela, e olha como eu era assim, eu queria logo que eles vissem assim, que era um pecador. Então, bilhetinho com Êxodo 20, Salmo 115, Salmo 135, tinha que saber que estava pecando, sabe? Eu tenho que logo ter convicção e se arrepender e entregar a vida para Jesus. Aí, a Leda, passou um bom tempo, assim, até eu visitei ela, investi nela e tal, lá pelas tantas eu disse, não adianta mesmo, então desisti, deixei de lado, né? E na praia também, nós ganhamos também, quando daí nós colocamos a nossa casa da praia à venda, em Capão Novo, botamos numa imobiliária, ficou um ano naquela imobiliária e não tinha jeito de vender, a gente queria, a gente não estava mais, sabe, a gente não estava mais ligado na praia, a gente estava mesmo, era aqui, né? E aí, como a gente não ficava muito tempo lá, então vender, porque para que ter uma casa lá e ficar fechada e usar 15 dias por ano, né? Então vamos vender, ficou um ano. Aí a gente disse, vamos procurar uma outra imobiliária, né? Aí fomos na outra imobiliária, as coincidências, né, do Senhor. Chegamos lá, a esposa do dono lá da imobiliária, era o casal, enfim, o dono, era filha do homem de quem nós tínhamos comprado aquela casa. O pai dela que tinha construído aquela casa e que nos vendeu aquela casa. E ela disse, pai, eu sempre achei que fosse a casa do meu pai, mas ela, na época que eles moravam lá, ela era criança, então e nós reformamos ela não sabia se era aquela casa ou não era, então enfim, era.
Mas assim, as coincidências, né? Não sei como, de cara, assim, deu para falar de Jesus para ela, não me lembro o que foi que ela abriu, o que foi que, né, e tal. Falando, ela tinha perdido a mãe, acho que a mãe tinha falecido, os pais tinham se separado, depois a mãe faleceu, enfim, era assim, né, ela estava muito triste. Ela foi lá para casa, não sei se ali, quem sabe vocês estavam, né? E aí ela aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus, está até hoje congregando lá em Capão da Canoa, né? Fizeram no Retiro de Libertação aqui em Lajeado, né? Fizeram veredas antigas aqui em Lajeado, veio isso logo em seguida, naquele, né, foi... E a nossa casa eles venderam assim, ó, Fatwood. Então, isso aí, tiveram em Lajeado, eles visitaram, e ela ganhou a irmã dela para Jesus também depois. Mas enfim, vamos ver aqui, onde é que eu estou aqui. Acho que eu estou terminando. Então, mas eu quero ler com vocês aqui, ó, página 140. Não preciso ser a página, né? Se você tiver o livro, né? Não, primeiro aqui, ó. Depois de ter estudado aqui o livro, ele estudou assim, ó. Vou ler aqui, ó. Neste e nos 2 capítulos anteriores, observamos o estilo de vida e as prioridades de Jesus, demonstrados por seus valores em 3 áreas. Vimos primeiramente que sua vida foi marcada por um profundo amor a Deus, a seu próximo e a si mesmo, né? Eu pensei, tu vê, né, Jesus, eu nunca tinha me dado conta assim, que Jesus se amou a si mesmo. Claro, como é que podia nos amar tanto assim, né? Se a Bíblia diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, claro que Jesus tinha que se amar, né? Mas enfim, aqui não tinha nunca me chamado a atenção para isso. Depois, notamos como sua santidade era refletida em sua profunda identificação com o mundo, bem como por ser radicalmente diferente dele. Finalmente, vimos como seu amor e devoção ao Pai foram evidenciados por sua obediência à vontade dele. Se somos seguidores de Jesus, seus valores devem permear nossos valores. Precisamos nos preocupar mais em como nossas vidas refletem seu amor, sua santidade e sua obediência, do que com as mais recentes técnicas de testemunho. Isso aqui ele falou comigo, né? Porque eu não tinha técnica, não sabia, não tinha técnica. Eu acho que às vezes que eu usei as técnicas que nós temos, não que eu acho assim certíssimo, as 4 leis espirituais, o diagrama, eu acho o máximo, né? Mas eu não sei porquê. Para mim, eu não ganhei ninguém usando as técnicas, assim, essas técnicas. Olha, eu acho muito bom, muito especial. A gente precisa ter alguma coisa no que se basear, no que seguir. As técnicas são importantes. E aí ela também tem, ela depois para trás ali, ela sabe, aborda várias técnicas assim, que até eu nem conhecia também. Mas a santidade, o amor e a obediência, né, ainda... Então, junto com as técnicas, bom, daí, né? E quando vivemos como Jesus viveu, em seu poder e com sua presença, aqueles que o procuram serão atraídos a nós. A evangelização não será uma temida tarefa a ser cumprida toda quarta-feira, ou sei lá, né? Um dia específico. Em vez disso, compartilhar Jesus com os outros vai se tornar um verdadeiro prazer e a evangelização vai se tornar um estilo de vida. Amém. Então, assim, foi bem... E o livro é bom, se alguém quiser, deixa eu ver, eu tinha mais uma coisinha aqui, deixa eu ver o que vamos ver se vai se encaixar aqui também ainda. Ah, sim. Eu vejo assim que como ali, tanto com a Ursila, né, que quando ela veio, começou a estar na fila do banco, o marido da Ursila, ele era gerente do banco, fora, sempre fora, longe, em outras cidades. E de repente a Ursila começou a ser cliente aqui do banco em Lajeado.
Aí um dia eu disse, mas como tu tá em Lajeado, né? Veio buscar talão de cheque e tal, endereço do Lajeado, como tu tá em Lajeado? Aí ela me contou, não, tá, me separei, meu marido me abandonou e tal, tá. E aí comecei a perguntar mais coisas e meu coração assim condoeu mesmo. Eu disse, não, ela precisa de Jesus porque ela deve estar, ela não me disse, mas eu pensei, ela deve estar muito triste, não dá, né, pra gente se separar e se ela deve estar muito, ela precisa de Jesus. E aí eu convidei ela, eu disse, eu tenho um lugar para nós ir, para tu ir comigo. Ela disse, mas depende, que lugar é esse, né? Porque até para internar ela no sanatório, quiseram inventar lá uma coisa lá dela para querida, né? Porque ela disse, depende. Aí eu disse, pensei agora, Senhor, o que eu digo para ela não dizer não, né? O que eu digo? Eu disse, é de Deus. Só isso, eu disse, é de Deus. Então tá, então eu vou. Então quinta-feira eu passo lá na tua casa, 15 para as 8. Estou te buscando. Levei ela para a célula, na primeira célula que ela foi, ela se converteu, sozinha, em voz alta. Eu orei baixinho, ela orou em voz alta, né? Entregou a vida dela para Jesus, foi, né? Está aqui conosco até hoje. Bom, então assim, o que a autora diz aqui, ó? Que pelo amor de Cristo nós precisamos ser pessoas interessadas. A gente tem que se importar, se interessar pelas vidas, e daí achar um gancho, achar alguma coisa onde a gente vai poder abençoar, onde a gente vai poder suprir, né? Precisamos abordar cuidadosamente cada mensagem que pensamos ter ouvido. Às vezes a gente, né, nem ouve direito. Se percebemos alguma necessidade, isso provavelmente aconteceu porque eles queriam que ouvíssemos, né? E é possível que você perceba uma necessidade e não se sinta apto a lidar com ela. Procure uma pessoa que esteja pronta para abordar esse problema, né? Às vezes a gente pode passar por isso também muitas vezes ali, a gente contei também com a Mônica, com o Ike, né? Então assim, da gente não se sentir sozinho, bom, isso eu não sei fazer, então eu não vou fazer. Não. Vai buscar alguém que pode ajudar, que pode estar junto, não desprezar, né? Mas eu acho que é isso aí, é o resumão do que eu... Às vezes, agora são as minhas palavras, mas é o que está ali, né? Às vezes nos preocupamos muito com a forma de evangelismo, técnicas, mas devemos estar atentos para o que as pessoas nos dizem, ouvi-las com atenção e aproveitar os ganchos que elas mesmas dão. É coisa que a gente já, né? Vocês já ouviram também, já, né? É o que a gente ouve aqui, é o que é ensinado. E eu acho que o Luiz Henrique falou já 2 semanas atrás. E a minha conclusão era Colossenses 4, lá 1 ao 5 também, que eu e que antes já, né? Assim, então a gente já leu antes. Então, vamos lá. Esse perseverar na oração, né? Eu sei, assim, é uma coisa assim que eu, né, como eu disse para vocês, eu orava na rua, eu andava pela rua, eu estava trabalhando, estava na fila do caixa e estava orando estava no caixa, no guichê, e orando pelas pessoas ali, né, na fila, queria que Deus salvasse, e queria que Deus... E tem pessoas por aí salvas, eu não sei nem agora, né, mas... tem orações respondidas, assim, para aquele tempo. Então, perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, assim,
uma coisa que eu tenho ali anotado, mas eu pulei assim também, mas ainda vou compartilhar ligeirinho, é da gente não, como é que eu vou dizer, não sufocar as pessoas, né? Deixar elas sempre com desejo de precisar saber mais, né? O Luiz Henrique fez isso comigo, porque ele respondia as minhas perguntas lá no banco, mas eu sempre precisava perguntar mais alguma coisa, porque ele não me entulhava, sabe, com palavra, com coisa, né? Então, assim, foi muito sábio. Foi, e eu creio assim que vale mesmo, é isso aí, né? Não nos portar com sabedoria, né, para com os que são de fora, não sufocá-los. Quando alguém se abre, né, eu sempre me, porque era assim, né, que por isso que eles falavam que eu era inoportuna. Porque quando alguém se abria, bom, eu já descansava, né? Então, claro, eu realmente era inoportuna muitas vezes, né? Mas, em outras vezes, então, o Senhor foi gracioso e mesmo assim Ele deixou que os frutos viessem, porque são dele mesmo, não são meus. Amém. Valeu, Shirley, obrigado. Glória a Deus.
chegado o reino de Deus na Baixada Santista, no estado de São Paulo. É chegado o reino de Deus no Brasil, nas nações, nos continentes, nas terras mais remotas. É chegado o reino de Deus. É chegado o governo de Deus. A autoridade do Senhor é chegada. É chegado o reino. É chegado o reino. Em minha vida, em tua vida, em nossas famílias. É chegado o reino.